Bom dia, estamos aqui no nosso Discovery Time falando sobre o livro de Provérbios, o manual para a vida. Então, você se prepara, nós vamos ler hoje o capítulo número 6, com muitas verdades ali, com muitas coisas importantes para se entender, muito fortes, e que certamente guiam a nossa vida, né? Então, bora viver esse pós-dia de independência, né? Ontem foi 7 de setembro no Brasil, 200 anos de comemoração aí da independência, e depois do sétimo dia, né, que é o dia do descanso, vem aí o oitavo dia, que é o recomeço, que é realmente colocar em prática, né, tudo aquilo que foi criado de bom. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Uau, estamos juntos aqui, mais um dia do nosso Discovery Time. Vamos convidar algumas pessoas aqui, ó. Vamos apertar uns aviãozinhos aqui para a gente chamar mais pessoas. Espera aí. Vamos lá. Bom dia. Estava falando ontem, né, do nosso dia da dependência, e algo realmente importante, muita festa, né? E tem que celebrar mesmo, né? Temos que comemorar, porque é um fato histórico, né? Uma data importante. A gente não pode esquecer de onde que a gente veio, daquilo que a gente passou, e valorizar, né, esse tempo, né? Essa liberdade, essa independência, porque sem independência, sem liberdade, a gente vira escravo, né? A gente realmente tem total sofrimento, né? Limitação. Isso não é bom. Então, bora comemorar, né? Sobretudo quando a gente tem essa independência dos nossos sentimentos negativos, né? Das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Então, ter inteligência emocional, inteligência existencial para saber separar exatamente esses males, né? Essas misérias, esses sofrimentos do nosso eu sou. Eu creio que essa é a maior de todas as independências e a melhor também. E a gente está aqui no nosso Discovery Time. Pare para pensar, justamente para alcançar, ou melhor, para descobrir essa verdade e não ser mais assim dependente, né, daquilo que aqui fora, o mundo exterior pode oferecer, e se contentar apenas com isso, né? Mas realmente enxergar o que nós temos de dentro para fora e saber que dentro de nós temos realmente tudo que a gente precisa. Então, bora descobrir, bora avançar e realmente ter essa amplitude, né, de entendimento, para que a gente tenha também essa amplitude de inteligência emocional e existencial e viver bem, né? O mestre dos mestres, Jesus, falou que o reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meu Deus, eu quero esse reino para mim e você. Bora descobrir esse reino, bora viver nesse reino, bora espalhar esse reino. Então vamos lá. Provérbios, capítulo 6, tem um título no primeiro versículo assim: Como uma corça e o caçador. Amigo, se você está em dívida com o seu vizinho, se está preso em algum negócio com um estranho, se no impulso você prometeu dar a casa em garantia e agora ficou sem lugar para morar, não perca nem um minuto. Livre-se dessa confusão. Você está nas mãos daquele homem. Deixe o orgulho de lado, vá e se humilhe, peça e insista. Não deixe para depois. Não há tempo a perder. Livre-se disso, como a corça se livra do caçador, como o pássaro do armador de laços. Bom, nós vemos aqui um alerta, né? Uma advertência mesmo a ações
assim, vamos dizer, impensadas, né? A ações inconscientes e que é comum. Quem nunca teve uma ação inconsciente, quem nunca teve talvez preso a um negócio com um estranho, né? Fez um negócio com alguém estranho, achando que seria um ótimo negócio, mas no final não foi tão bom assim. Quem aqui talvez não tenha dado uma casa em garantia, né? Não fez uma fiança e isso depois se tornou um problema. E quem aqui não precisou ou não precisa justamente se livrar dessas confusões, aqui está uma dica, né, da sabedoria: vá, se humilhe, deixe o orgulho de lado. Então, não perca tempo com realmente ressentimentos, né? Não perca tempo com a razão, querer ter razão o tempo todo, mas vá, né? Se humilhe se for necessário, peça perdão, né? Peça desculpas e procure realmente resgatar aquilo que é seu, né? Aquilo que vai ser bom para você. Livre-se como a corça se livra do caçador, né? Como o pássaro do armador de laços. Então, o pássaro vê de longe e foge, não é isso? A corça, a mesma forma. Se ela percebe, ela corre. Então, agora, se percebeu que é alguma coisa semelhante, corre para não entrar mais. E se entrar, deixe o orgulho de lado, vá, se humilhe, peça, insista, né? E recupere aquilo que é seu, se possível. A lição da formiga, versículo 6. Você preguiçoso, olhe para a formiga. Observe e aprenda alguma coisa com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer, não tem chefe nem patrão, mas ela estoca alimento durante o verão e durante a colheita armazena a provisão. E você, por quanto tempo vai ficar vadiando sem fazer nada? Quanto tempo ainda vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isso, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Aqui, um alerta muito forte, né? Contra esse que é um dos grandes males dos dias de hoje, que é a preguiça, né? As pessoas, elas vão se encostando e elas vão procrastinando também, que é uma espécie de preguiça disfarçada muitas vezes, né? Amanhã, e deixa para amanhã, e deixa para amanhã, né? Vai deixando para o futuro e não vai realizando aquilo que de fato tem que realizar. E tem estudos da neurociência que diz que essa procrastinação, essa preguiça é gostosa, né? Ela satisfaz ao cérebro, à mente, ao ego. É liberado quando, numa decisão de procrastinar, dopamina. E a dopamina é justamente aquele neurotransmissor do prazer, da satisfação. Então, quando você adia algo que deveria ser feito, quando a gente vai deixando para depois, a dopamina ela é liberada e isso causa uma sensação de prazer. Óbvio, né, que esse prazer imediato vai gerar no futuro dores, porque, obviamente, vai fazer falta. Aquilo que não foi feito vai encavalar alguma coisa. Imagina, a gente tem tarefas de prevenção de dor. Por exemplo, gasolina no carro. Se a gente não pôr gasolina no carro, o que vai acontecer? Uma hora a gasolina vai acabar. E aí pode-se acabar exatamente num lugar indevido, numa hora indevida. Isso trazer até riscos, né? Riscos de segurança e uma série de problemas. Então, é uma tarefa de prevenção de dor manter o tanque acima da metade, de um quarto, pelo menos, sempre. Para quê? Para que justamente essa confusão, esse problema não venha a nos acometer. Então, tarefas de prevenção de dor como essa, podemos citar várias outras, né? São importantes, tem que fazer, não adianta deixar para depois, não é verdade? Assim como são importantes também tarefas
de produtividade. O que são tarefas de produtividade? São aquelas em que a gente faz que no momento elas podem até não ser prazerosas, mas que a longo prazo vão nos trazer prazer, a longo prazo vão nos trazer benefícios, a longo prazo nós vamos ver, né, o quão bem ela está nos fazendo. Então, por exemplo, a gente está aqui aprendendo, talvez, né, puxa, acordar cedo e tal, para estar ali junto com o Anderson aprendendo, pode ser uma dificuldade, né? Talvez uma leitura, poxa, não gosto de ler, e a gente realmente, sobretudo no Brasil, não tem o hábito, né? Não foi criado muitas vezes com o hábito da leitura. Então, quando a gente está adulto já, a gente vai querer ler, sabe que é importante, gostaria de ter o hábito, mas fica, né, procrastinando na preguiça e não lê. E quando eu tenho o hábito da leitura e leio realmente aquilo que é crescimento, aquilo que me traz avanço, evolução, autoconhecimento, ou aquilo que eu gosto também, que me faz bem. Quando eu pratico isso, o que eu estou fazendo ao longo prazo? A longo prazo eu estou exatamente evoluindo, eu estou expandindo o meu conhecimento, eu estou expandindo a minha mente, e isso, claro que vai me fazer bem. Se eu começar a entender o porquê da ansiedade, se eu começar a entender o porquê da depressão, se eu começar a entender como funciona a minha mente, o quanto ela gosta dos polos positivo, negativo, e isso acaba nos deixando fora do presente, do agora, então tira a nossa paz. Ou seja, se eu começar a aprender, né, sobre genética, sobre epigenética, tudo isso vai nos dando compreensão e entendimento, e foi exatamente o que Salomão falou lá em Provérbios 4, né? Gaste tudo que você tem, compre, né, e adquira o entendimento. Isso vai nos fazer bem. Então, tarefas de produtividade são essenciais na nossa vida, né? Como, por exemplo, fazer exercícios físicos, né? Fazer academia, né? No começo é ruim, é chato, é cansativo, o cérebro não gosta, porque ele não gosta de gastar energia, ele quer ficar ali na preguiça, no prazer imediato, na satisfação. Então o teu corpo não vai querer. Mas quando a gente faz o movimento dos exercícios, a gente passa a exigir mais energia do ambiente, né? Mais energia do universo. E quando você então passa a exigir mais energia, você vai receber mais energia. Então, se eu recebo mais energia, isso é sinal de que eu então estou mais forte. Por isso, obviamente, que a pessoa que faz com muita intensidade, né, os exercícios físicos, ele vai ter um alcance maior, vai ter músculos maiores, ele vai ter um corpo diferenciado. Por quê? Porque ele demanda mais energia e o universo vai dar. Quanto mais energia você solicitar, quanto mais energia você buscar, mais você vai ter. Agora, no começo tem dor, né? Não é fácil. Então, a dor, ela não é um problema de verdade toda hora. A dor, ela muitas vezes é boa. Um dia a gente pode até expandir e entender que a dor é sempre boa, se a gente tiver uma visão realmente amplificada do que é a dor, porque o próprio mestre dos mestres, Jesus, falou: no mundo tereis aflições. Então, não tem como vivermos no mundo sem dor, sem sofrimento, sem aflição. Isso é inerente a este mundo. Mas, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala: tem de bom ânimo. Então, se eu tenho bom ânimo e sabendo que a dor é inevitável, então eu vou saber o quê? Superar. Sabe quando ele mesmo disse, e São Paulo, né? Paulo ele depois repete, que fala da
paz que excede o entendimento. Então a dor está aqui, a paz está aqui. Então nós temos que o quê? Evoluir no nosso entendimento, na nossa inteligência emocional, na nossa inteligência existencial, para que essa condição de dor que incomoda a nossa vida, ela comece a sair desse patamar de dor, de aflição, de dificuldade, que é ruim, para um outro patamar de entendimento, de paz, que vai além, né, do entendimento. Então, quando eu tenho esse nível de paz, então a dor ela já não vai incomodar da mesma forma. Haja visto que o mestre dos mestres, ele foi, né, Jesus, ele foi para a cruz sem nenhum tipo de resistência, não é verdade? Ele foi para a cruz sem ficar, vamos dizer assim, chateado, bravo pela injustiça, os desmandos, pela falta de defesa que ele não recebeu, de gratidão que ele não recebeu, pela falta de consideração por tudo que ele tinha feito. Então ele tinha todos os motivos para ficar bem pé da vida com todo mundo por aquilo que ele recebeu, né? Ele recebeu o mal pelo bem que ele praticou e que ele fez a tantas e tantas pessoas. Mas apesar disso, ele não resistiu, ele se entregou àquela dor, se entregou àquela humilhação, se entregou àquela situação. E essa entrega, essa não resistência produziu dentro dele o quê? A paz. A paz que excede o entendimento. Então, é essa paz que a gente tem que buscar, ou melhor, encontrar, discovery, para que a nossa vida ela possa ser uma vida mais abundante. Como ele mesmo disse, eu vim para trazer vida e vida em abundante. Aonde está essa paz? Essa paz está dentro da gente mesmo. Então a gente tem que parar para pensar, às vezes até parar de pensar, para que a gente encontre essa paz e possa dessa forma então viver naturalmente, enfrentando os desafios, enfrentando as situações, recebendo aí os baques, né, as portas da cara muitas vezes, mas sem se deixar ficar prostrado, sem se deixar ficar arruinado, né, decepcionado, frustrado, né, e paralisado. Não podemos andar dessa forma. Como? É possível? Sim, com certeza, totalmente possível. E a gente está aqui no nosso Discovery Time para aprender cada dia um pouco mais de tudo isso. Vamos avançar aqui? A gente parou no versículo 12, então a gente está falando de Provérbios 6, estamos aqui no versículo 12, o manual para a vida, e eu quero aqui continuar lendo. Eu estou lendo a Bíblia, a Mensagem, tá? Então é uma tradução bem recente, americana, e ela é muito contemporânea, muito atualizada, tá? Então a Bíblia, a Mensagem. Vamos ler o versículo 12. O mau caráter anda por todos os lados, falando coisas maldosas, espalhando veneno. Conhece alguém assim, né? Que o veneno escorre, né? Numa piscada, trama golpes, passa a perna no outro e ainda por trás das costas cruza os dedos. Ou seja, infelizmente tem mesmo, né, muitas pessoas com o seu caráter desviado para o mal e prejudicando pessoas, né? Haja visto que golpes aí na internet, no WhatsApp, né, contas, diariamente a gente ouve falar, infelizmente, né? Em sua mente doentia, sempre fica maquinando algo torpe, ou seja, está sempre procurando fazer o mal para alguém, não para de incitar confusão, né? Então provoca aí confusões, né? Mas ele não perde por esperar. A catástrofe está bem perto, verá o caos total, a vida dele desabará e não haverá conserto. Então
de Deus não se zomba, né? De Deus não se zomba. Isso é muito triste, muito comum, né? É verdade, Carol. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ó, o Darlan tá aqui. Agora que eu vi o Darlan, hoje é aniversário de fundação lá de São Luís do Maranhão, né? Perto aí da terra do nosso amigo Darlan do Maranhão. Hoje também é comemorado a inauguração da primeira instituição de ensino aqui nos Estados Unidos. Sabe qual é? É bem famosa, né? É a Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard hoje comemora aniversário, né? Imagina, 1636, né? Tá quase fazendo aí já 300, quase 400 anos, né? Uau, é muito tempo. E também hoje é comemorado o primeiro episódio do Star Trek, né? Então, para quem gostava aí do Capitão Kirk, né? Da minha geração aí também do Spock, né? Então, hoje se comemora também esse filme, né? Esse longa aí que até hoje está aí nas mídias, né? Continuando então, 7 coisas que o Eterno detesta. Uau, isso é importante, hein? Aí estão as 7 coisas que o Eterno detesta e as 7 que ele não tolera. Vamos lá. Primeira, olhos arrogantes. Então, olhos arrogantes, a primeira que o Eterno detesta. Segundo, língua que profere mentiras. Então, presta atenção no que você fala. A língua tem poder de vida e de morte. Então, fica muito atento àquilo que sai da sua boca, porque o que sai da boca é o que está cheio o coração. E isso vai certamente causar alguma coisa e que a gente precisa ter consciência dessa verdade, porque na física quântica, quando a gente fala alguma coisa, já está provado com vários testes, né, que o que a gente fala acontece. Então, realmente vigie aquilo que você fala para que você não tenha um efeito negativo sobre a sua própria vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Portanto, uma coisa importante, né? Imagina, se tem na família alguém que tem algum tipo de vício, né? Um vício de drogas, por exemplo. Se você ficar falando para essa pessoa, você é um viciado, você não dá certo para nada, você nunca vai para frente, você vai morrer, você está cada dia pior. É verdade tudo isso, não é nenhuma mentira o que está sendo falado. Entretanto, quando você fala isso, você só está fortalecendo cada vez mais essa verdade. E isso acaba, de fato, se propagando, acontecendo ou continuando. Então, como se deve agir com a palavra? Se deve agir ao contrário, ou seja, se deve agir como se você estivesse enxergando nesse momento o que você gostaria que já fosse uma realidade. Então, como que você deveria fazer num caso semelhante? Para essa mesma pessoa, você teria que olhar para ela e falar para ela: você é amada, você é importante, você é querido, você é inteligente, você é fera, você é sarado, você é saudável, você é a mais alta criação, você é mais que vencedor. Então, quando você começa a falar as palavras boas sobre a pessoa, então essas palavras também se materializam e uma vez que a pessoa vai internalizando aquilo, vai acreditando naquilo, ela vai se tornando também aquilo. Então, presta atenção naquilo que você fala para que ela se torne exatamente uma materialização. Ela traga o equivalente físico, porque assim como o homem imagina na sua alma, ele é. Então a gente imagina, a gente profere, a gente fala e a gente cria. Deus nos deu o poder de criação, isso é muito sério, é muito bom também,
que a gente pode criar o nosso próprio ambiente, o nosso próprio habitat. Nós não temos instintos apenas, né, como os animais, que têm os seus instintos e os seus habitats já pré-programados. Deus nos deu livre-arbítrio para a gente construir o que a gente quiser. Por isso que a gente no Discovery Training começa ali a ensinar essa verdade, esse padrão Cristo, esse padrão de ser também criador da sua própria vida, da sua própria realidade, do seu próprio ambiente. Então, vamos lá. Segunda coisa que Deus detesta, a língua que profere mentiras. Terceira, mãos que matam o inocente, né? Então, claro, está falando de uma questão literal, mas também a gente pode falar, mãos, ela tem também o sentido da língua. Lá em Apocalipse fala que a espada, né, estava na boca de Cristo, né? Então é a língua que mata o inocente. Então, quantas vezes, né, nós vemos pessoas, ou quiçá a gente mesmo já não falou um dia para uma criança, ou até para nossas próprias crianças, né? No momento de raiva, no momento de estresse, no momento de cansaço, né? Que a gente fala, você nunca vai prestar, você não serve para nada, né? Você só fica aí largado, você só fica aí dando prejuízo, e falando mal, né, de uma criança, de um inocente. E a gente acaba, porque se fizer isso constantemente, a criança ela vai acreditar naquilo que ela é, o quê? Que ela é uma preguiçosa, que ela é uma coitada, que ela nunca vai dar certo na vida, que ela nunca vai se desenvolver, nunca vai ser alguém. E aquilo, infelizmente, fica internalizado no subconsciente e isso vai sendo gerado. Então, fica atento àquilo que se fala para os inocentes, né? Sobretudo as crianças, os jovens que estão ainda sendo formados na sua consciência, sendo formados na sua mente, no seu caráter. Nós, pais, temos muita responsabilidade quanto a isso. Então, se a gente não aprendeu e não teve isso no passado, que não é culpa de ninguém também, obviamente, está na hora de nós começarmos a buscar essa consciência para que a gente possa, daqui para frente, dar o nosso melhor, dar o melhor que Deus tem para essas novas gerações e realmente formar pessoas conscientes, pessoas saudáveis emocionalmente, pessoas com níveis de inteligência emocional e existencial high, bem elevados. Quarto, coração que planeja maldades, bom, tá claro. Quinto, pés que correm pela trilha da impiedade. Sexto, boca que mente e é cheia de falsidade. E o sétimo, que ele coloca como o pior, que ele não tolera, aquele que provoca brigas e discórdia entre irmãos. Então, toda vez que eu fico, né, provocando briga entre as pessoas, imagina, o cara no trânsito vai lá, fecha o outro, aí o outro vai lá e xinga o outro, aí o outro fica com raiva e devolve o xingamento e para o carro e vai para cima. Cara, numa hora dessa pode até acontecer uma morte. Por quê? Por causa de uma simples questão de trânsito. Então, assim, cuidado mesmo, né? Aquele que provoca brigas, cuidado para não ser um provocador de brigas, né? Pessoas que reclamam de tudo e de todos. Isso é uma energia negativa terrível. E essa energia negativa, ela fica como que na família, lembra da família Adams, né? Que tinha aquele carro, parecia uma funerária, né? E aquela nuvem negra em cima ali do carro, daquela família. Era no desenho até tido como uma coisa engraçada, né? Mas se a gente para pensar, não tem nada de engraçado, né, nisso, nas coisas tão negativas que realmente geram outras coisas negativas e não para esse ciclo de negatividade que vai, obviamente, sugar as nossas energias e nos levar para o buraco, né?
Então, vamos avançar aqui, versículo 20. Caro amigo, siga o conselho de seu pai e não ignore os ensinamentos da sua mãe. Aqui, claro, tem sim excelentes, maravilhosos conselhos de pai e mãe, né? Que a gente tem que seguir. Mas também aqui está falando de pai como Deus e mãe como o Espírito Santo. Para a gente ter clarificado, né, a nossa identidade e saber, entender, ouvir essas vozes, né? A voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Cubra-se com eles da cabeça aos pés, vista-os como chale em volta do pescoço. Por onde quer que ande, eles guiarão você. Quando descansar, guardarão você. Quando acordar, eles o ensinarão. Pois o conselho é como o farol que guia. O bom ensinamento é luz que clareia. Disciplina e advertências são o caminho da vida. Então, demais, né? Tudo isso aqui está bem claro, né? E agora, advertência sobre adultério, né? Falamos ontem sobre isso, questão da falsidade, né? De não sermos quem somos de verdade. Eles o protegerão, versículo 24, das mulheres devassas, da sua conversa sedutora e leviana. Não fique fantasiando ao ver sua beleza. Não se deixe levar por seus olhos cheios de malícia, pois uma prostituta tem seu preço definido, mas a mulher devassa pode devorá-lo vivo. Dá para pôr fogo no colo sem queimar as calças? Pode andar descalço sob brasas sem queimar e ficar cheio de bolhas? É isso que acontece quando você se deita com a mulher do outro. Toque nela e pagará caro por isso. A fome não é desculpa para o ladrão roubar. Aqui já é um outro tema, né? Se ele for pego, terá de restituir, ainda que precise penhorar a própria casa. Aí volta para o adultério. O adultério é um ato insano, arrasador e autodestrutivo. Sairá cheio de ferimento, detonado e com a reputação totalmente arruinada. Pois o marido enganado e traído não vai enxergar nada de tanta raiva. Aí vem os crimes passionais, né? E não importa o que você faça, ele vai querer se vingar. Não há suborno argumentos que poderão acalmá-lo. Então aqui está uma advertência literal, né, sobre isso, que é muito sério mesmo, muito verdade. E a gente tem que realmente estar atento, né, a toda a situação que é levada a adultério, né? Que a gente está sendo adulterado, né? É como o médico falou uma vez para minha esposa, um médico, como é que chama? Integral, né? Que cuida da saúde do corpo, da alma e do espírito, né? Então ele falou o seguinte, que você toma gasolina, você põe gasolina adulterada no seu carro? Ela falou, não, imagina, nunca vou pôr, se eu souber, eu não vou pôr de jeito nenhum. Então, por que você coloca como se fosse gasolina adulterada dentro do carro que é você mesmo, o seu próprio corpo? Ele chamando a atenção dos alimentos, né, que são prejudiciais à nossa saúde e que a gente inconscientemente, ou até sabendo, né, conscientemente, acaba colocando para dentro do corpo e trazendo inflamações, né? Então, fiquem atentos para aquilo que está adulterado. Então, sai fora de toda a situação de adultério, né? De toda a situação de falsidade, de tudo aquilo que realmente não tem a ver conosco. E vamos viver aí uma vida como nós fomos chamados para viver, abundante. Então, vamos ficar por aqui hoje. Nosso tempo já está estourando, né? Foi muito legal estar com vocês aqui. A Carol, né? O Alexandre, o Fábio, Fátima, a Cleonice, o Darlan, a Delísia. Oh, minha mãe está por aqui. Tudo bom, mãe? Tamo junto. E tenham todos aí um excelente dia, né? Tenham todos que vão passar por aqui ainda também um ótimo dia e que realmente seja um dia 8, né? Um 8 deitado é um sinal de infinito, né? Então que as infinitas graças, né? O infinito amor do Pai, uma infinita bênção esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Tenha um ótimo dia, tudo de bom para você. Até mais, tchau, tchau. Amanhã tem mais, hein? Vamos lá.